por favor, não é engenharia de computação em si, mas os programadores é que tem a função de codificar essas regras. Tá certo? E essas pessoas, elas fazem isso da mesma forma que um aluno faz um programa de banco de dados e tudo mais. Vai ter um pouco mais de matemática envolvida. Quanto de matemática vai depender da natureza do jogo. Certo? Mas não é diferente da atividade de programação. Acontece que agora esses engenheiros são guiados por artistas. Certo? Por quê? Porque hoje as pessoas não se contentam mais em ver um bonequinho indo para a direita, para a esquerda, sem ter uma história por trás. O pessoal hoje diz que conteúdo é rei. Você tem que ter conteúdo para entreter as pessoas. Certo? E aí você tem tantas pessoas que criam as primeiras imagens, os primeiros ambientes, que depois o pessoal vai ter que traduzir isso graficamente no computador para dar uma ambientação para a pessoa, como aquele que desenvolve a história, aquele que modela 3D, por aí vai em diante, certo? Deixa eu achar aqui 2 links de vídeo que eu salvei para esse momento. Mas aí, Wagner, até por causa do avançar da hora, talvez seja interessante a gente disponibilizar depois o link, e aí você conversa para fechar uma ideia e deixar aberto para as pessoas que queiram perguntar. Pronto. Os artistas, você tem hoje em dia, desde artistas visuais a artistas de sons. Pessoas que vão trabalhar fazendo sons de árvores se quebrando, de carros andando na estrada, para ter o som, aquele som de rochas ou de areia, tá certo? Atores de voz, tá certo? E até mesmo pessoas se movendo. Embora a gente tenha que ter esses artistas, e muitas empresas em muitos jogos de sucesso são os próprios desenvolvedores que se tornam esses artistas. O vídeo que eu iria mostrar, depois eu disponibilizo, ele tinha 2 pessoas, tinha um grupo de pessoas atuando, pegando os sons e uma pessoa atuando. Ela estava atuando com arma de brinquedo, dançando. Aquela pessoa que estava dançando, ela estava dançando para que os movimentos dela fossem capturados e traduzidos no boneco, que vai dançar de tempo em tempo, fazer sua comemoração, entre outras emoções. Mas, curiosamente, ela é também a pessoa de atendimento ao cliente, atendimento aos jogadores. Então, eles não tinham dinheiro na equipe da Digital Extremes, ou melhor, ela é uma empresa de média, pequeno porte, ela não é uma empresa muito grande. Então, às vezes, ela olha assim, olha, a Daniele ali sabe dançar muito bem, a gente viu aquele show, bota ela para dançar, para fazer a emoção desse personagem. Então, lá vai ela dançar, e ela vai toda tímida no começo, com a roupa toda especial, cheia de sensores para pegar o movimento. Mas essa é a vida hoje em dia. Então, todos esses grupos conversam entre si. Você tem tanto o pessoal que pensa na história, quanto o pessoal que lida com os clientes, e todo mundo vai trocando ideias. Certo? Uma parte importante é que habilidades as pessoas têm que desenvolver para entrar nesse mundo. Curiosamente, você tem hoje em dia uma grande variedade de habilidades, e você não precisa saber todas, mas você precisa ser bom em algum. Se você é muito bom em inglês, quer trabalhar com jogo, vai estudar como é que você suporta conexões de milhares de pessoas jogando o mesmo jogo ao mesmo tempo, como é que é a configuração desse servidor, como é que isso é mantido. Se você vai trabalhar com a programação do jogo em si, dependendo da natureza do jogo, você vai querer aprender tanto sobre estrutura de dados, como guardar dados de memória e recuperá-los rapidamente, como também vai querer aprender sobre matemática. Por quê? Porque certos movimentos que a gente vê na tela o personagem fazer são equações matemáticas programadas. Vocês, às vezes, olha, tudo que é difícil, a primeira coisa que às vezes a gente ouve falar é: isso não deve servir para nada. Serve. Talvez não seja o que você queira fazer, mas serve. Vai servir para alguém. Então, que habilidade você precisa desenvolver depende do seu próprio talento. Cada um de nós nasceu com um talento. E se vocês querem ir para uma indústria, seja de jogos ou seja outra, trabalhem bem esse talento. E você vai achar esse espaço. Porque o talento
que nós temos, ele vai ser usado em diversas partes. Eu gosto desse mundo dos jogos porque você não precisa ser o excelentíssimo, maioral, altíssima autoridade, membro da Suprema Corte dos Jogos para fazer um jogo. Mas você precisa se dedicar naquilo que você quer fazer bem. Certo? Quer fazer bem em redes e quer trabalhar com jogos? Opa, tem uma área sobre isso. Ah, minha área é negócios. Bom, um jogo, quando tem um primeiro protótipo dele, você vai ter que contratar empresas e ver como você vai publicar esse jogo, como você vai vender o jogo. É muito difícil uma empresa pequena inicial alavancar-se para os jogos em si. Mas é uma indústria cada vez mais crescente, até por conta dos nossos celulares e tablets. Tá certo? Hoje a indústria dos jogos, a que cresce mais é aquela que envolve os celulares e tablets. Em especial, depois desse ano, essa indústria vai crescer mais. Por um evento completamente inesperado, que é esse coronavírus. O isolamento social que foi imposto à sociedade levou a um boom em diversos jogos. Uma grande quantidade de pessoas jogando. Observe que, embora isso seja oportunidade de negócio, também é uma oportunidade de os donos desse negócio exercerem um pouco sua responsabilidade. Porque jogos eletrônicos oferecem uma certa fuga da realidade. Ela tem que ser usada para você sonhar em ser grande, voltar e lembrar que você pode ser grande no mundo real também. Mas ela não pode ser algo simplesmente para fugir do que está acontecendo à sua volta. Então, recentemente tivemos vários debates nos Estados Unidos e ao redor do mundo sobre a importância da vida dos afrodescendentes. E teve empresas de jogos que simplesmente disseram, olha, por 2 dias a gente vai desligar as transmissões desse jogo, porque esse é um assunto importante. Mas cada coisa que vocês vão adquirindo na vida, valores morais, capacidades artísticas, capacidades técnicas, tudo isso pode ser usado para construir um mundo de sonhos no jogo. Então, quando eu venho falar aqui, eu vou encerrar já agora. Eu desejo sinceramente que cada uma das pessoas que estão me ouvindo procure seu sonho, sonhe ser grande, mas sonhe mesmo. E use esse sonho como norte, corra atrás. Tá bom? Eu vou aqui abrir para perguntas, até porque começou tarde. Tá certo? Pronto, beleza. O pessoal está meio laicar, e como eu coloquei o link de transmissão, eles não têm como interagir por aqui. Eu vou ficar olhando aqui se o pessoal tem algum comentário, alguma coisa, porque pode ser que, inclusive, confundiu as pessoas que estão no Instagram, porque eles estavam esperando você, aí olha para mim, aí eu estou sempre colocando aqui que a transmissão está online, mas tem aí um pessoalzinho. Eu tenho a impressão que essa transmissão vai ficar mais para o YouTube mesmo, desculpe, mas parece que o Linux e o Instagram não conversam muito bem, não. Mas aí, é assim, eu tenho uma questão, enquanto o pessoal pensa, escuta, debate e manda mensagem para mim. Se você fosse dar dicas para quem está entrando no curso de SI e LCC e para quem está saindo desses cursos, por exemplo, e quer trabalhar com jogos, mas não teve nenhuma oportunidade dentro da universidade. Eu nunca programei pensando em jogos. As disciplinas foram sempre voltadas para outras coisas. Ou as disciplinas de projeto eu sempre trabalhei de outra forma, não com desenvolvimento de jogos, em qualquer que seja a área, pensando nessa história, pensando nos jogadores, pensando na programação, pensando na interface, etc. O que é que você diria para esse pessoal que está saindo, se tiver interesse nisso? Quais são características de bons profissionais nessa área? E o que você diria para os que estão entrando? Pessoal, nos nossos cursos, vocês têm a oportunidade de trabalhar e desenvolver essas habilidades nesses cenários. O que é que você diria? Em primeiro lugar, o mais importante é a base. O que vocês veem
nas primeiras disciplinas de programação, dos 4 primeiros semestres, isso você reaplica na indústria dos jogos com profundidade. Vai precisar de um ajuste para você imaginar aquela aplicação. No entanto, está totalmente dentro do alcance das pessoas. Tá certo? Vamos começar agora essa semana a disciplina de paradigmas de programação. Eu vou começar com exemplos simples de jogos. Que dá para fazer. Adivinha o número. Começa com algo simples. Mas você vai começando dali, depois você vai construindo em cima. Um jogo, por mais complicado que ele pareça no primeiro momento, ele ainda é uma soma das construções básicas que vocês viram nos 4, 5 primeiros semestres do curso. Certo? A gente pode estar falando, como é que eu mantenho um servidor configurado para aguentar a conexão para 1000 jogadores? Isso passa por redes de computadores, por configuração e segurança de redes. Como é que eu faço para programar um jogo para que ele fique o tempo todo executando as tarefas? Olha, isso aí, para quem começou, é algo que a gente vê já no primeiro semestre. Um jogo é um grande loop acontecendo, faça a interface gráfica, veja se tem alguma ação da pessoa, atualiza a interface gráfica, atualiza os jogadores que não são pessoas, os NPCs, e vai ficando num laço, circulando em torno disso. Tá certo? Quando você vai entrar dentro de cada uma dessas, vai ter alguns detalhes. Sim, vai ter, mas nada fora do seu alcance. Porque todo mundo já viu, talvez precise lembrar, de seno, de cosseno. Essa é a parte dele aqui mais árida, isso daí. Mas todo mundo viu. Todo mundo viu no segundo grau física, aquele deslocamento de partícula, né? Se lembra? Aquela equaçãozinha de velocidade que tinha aceleração e a de espaço. Você vai usar aquilo também. E isso não é difícil programar. As habilidades para programar isso, vocês já veem nos primeiros semestres do curso. O que eu diria que tem uma dificuldade maior é quando você quer fazer jogos, digamos assim, com efeitos visuais que o pessoal chama de AAA, de A triplo, né? Que é aqueles jogos assim que tem uns gráficos hipermodernos, tudo, tem um robô, um boneco, tudo é hiper detalhado, aí você vai precisar de algumas coisas a mais. Talvez guardar um dinheiro para ter um computador com memória mais potente, porque para se trabalhar nisso, vai precisar de bibliotecas que estão, algumas delas são gratuitas. Muitos dos jogos que você vai entrar, você só paga algo para quem fez a biblioteca se você ganhar algum dinheiro com o seu jogo. Eles têm essa questão de royalty. Eles, na verdade, para cada $10 que você faz, eles tiram um pedacinho pequeno por você ter usado a biblioteca deles. Então, só na hora de você lucrar com o jogo é que você vai pagar pela ferramenta. Mas essas ferramentas de qualidade mais alta, que permitem gráficos mais altos, eles requerem um computador mais potente. Mas eu diria que é hiper importante o trabalho de equipe. Saber lidar com artistas, porque você vai ter que ter alguém que escreva a história, ou que dê uma ambientação. Mesmo que não haja uma história per si, mas você tem uma ambientação. Um cenário que você lança. Tem um filme que é o Ender's Game, que é de um livro. O autor desse livro disse o seguinte, ele deu uma dica incrível que serve tanto para escrever livro quanto para videogames. Logo de cara, você tem que definir visualmente o ambiente no mundo em que a pessoa, o que está, vai interagir com ele, seja o leitor, seja um jogador. Então você tem que ter alguém que saiba fazer essa ambientação. Então é um mundo dos jogos, é um mundo de trabalho em equipe. Não é, dificilmente hoje em dia você vai ter uma pessoa sozinha fazendo um jogo. Wagner, eu acho que você respondeu uma das perguntas que apareceu aqui, que foi quais as disciplinas do curso são mais focadas para essa área. Você falou sobre paradigmas, estruturas, e falou algumas disciplinas dos primeiros semestres. Eu vou lhe dizer,
Tem outras, banco de dados, interface gráfica, arquitetura de computadores, porque você vai lidar com controle, então tem a interface mais do driver, mais baixo nível. A pessoa não precisa saber de todas. Mas são possibilidades de trabalho, né? São todas possibilidades de trabalho, tá certo? E outra pergunta que foi feita que inovação em uma proposta, qual seria uma inovação numa proposta de jogo? Nesse mundo aí tão competitivo, tão disponível, tão globalizado. Eu acho que é nesse sentido. José Evandro? Você me diga se é. A pergunta é, o que é uma proposta inovadora de jogo? Eu acho que no seu discurso você falou sobre isso, e ele queria entender um pouco mais sobre o que tem várias uma proposta inovadora. Aí, rapidinho, só antes de você responder, eu queria que você respondesse e já trouxesse as suas considerações finais, por causa dos 3 minutinhos que a gente falta, inclusive, para fechar a live, porque senão todo mundo cai. Tá certo. É o seguinte, primeiramente, o termo inovação você pode ver de diversas formas. Tanto como modelo de negócio, como com forma de interação com a pessoa, como forma de enredo. Certo? Você pode ter tanto uma história que é inovadora no enredo em que ela conta, em que ela envolve o jogador. Você pode ter uma inovação tanto na forma de como a pessoa vai interagir. Hoje em dia a gente tem realidade virtual, os comandos de realidade virtual surgindo, e eles vão trazer novas opções desse sentido, como você tem um modelo de negócio. Você tem um jogo, que é o Warframe, que ele é muito aberto sobre vários aspectos de desenvolvimento de jogos. Uma coisa curiosa é o modelo dele, que ele é um jogo que ele é de graça. Totalmente de graça. Tudo que tem no jogo, você não precisa pagar para adquirir. A exceção da decoração dos personagens, chamadas skins, né? Tudo é de graça. O jogo, ele ganha dinheiro com as pessoas que querem um acesso mais rápido a algum personagem especial. Aí você compra a moeda do jogo e compra. Então, nesse sentido, há uma inovação ali de modelo de negócio. É um modelo de negócio completamente diferente. O jogo é de graça, totalmente de graça. Você tem uma empresa de médio porte e estão se mantendo muito bem no mercado. Então, há várias formas de se inovar quando você tem tantos mundos diferentes conectados. O mundo da arte, da música, da arte visual, da programação dos computadores, tudo isso envolve muitas coisas. Tem jogos que são famosos por sua trilha sonora. Jogos que são famosos por sua interação. Então, inovação, aí novamente a gente tem que devolver para a pessoa que quer inovar. Para onde é mais fácil você inovar? O que você acha que consegue fazer para melhorar alguma coisa? Eu tinha uma professora na Austrália que ela dizia o seguinte: o segredo da inovação é quando você olha todo mundo à sua volta, estuda o que eles fizeram, aí de repente ele vê um estalo. Isso aqui eu consigo fazer melhor que a outra pessoa. Melhor do que já foi feito. E você vai se surpreender que isso vai tomar mais tempo do que você imagina. Não, mas não vale muito não, que só tem 1 minuto, senão vai cair aqui. Tá ok. Aí eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu agradeço de novo a disponibilidade, e aí, inclusive, a depender da demanda, a gente reorganiza para transmitir certinho lá no Instagram, porque as pessoas que não são do departamento acabam não conseguindo acessar especificamente. O que eu vou lhes dizer com considerações finais. Em primeiro lugar, não se subestime. Não importa de onde você veio, se você se dedicar, você supera. E você alcança o que você quiser construir. Quer começar com jogos? Comece. Tá certo? A diferença de você para qualquer pessoa do mundo é ponto de partida. Você vai estar na frente de alguns e atrás de outros. É normal.
Para a dedicação que você der para esse seu sonho, é que vai te fazer conquistá-lo ou não. Tá certo? Pronto, eu acho que era essas minhas considerações. Pronto, beleza. Eu queria agradecer a compreensão de quem está por aqui. Existe uma discussão de por que a gente não abre essa transmissão ainda no YouTube, certo? Mas eu explico com calma depois. A ideia é trazer vocês para o ambiente do Instagram do curso mesmo. E a gente está usando o Meeting porque acaba sendo uma ferramenta institucional organizada e disponibilizada pelo departamento. Mas vamos pensar em todas as possibilidades. Estamos num processo de aprendizagem constante e com o coração aberto para todas essas opções, certo? Então, eu agradeço novamente a Givaldo, a Jeane, pela participação na interpretação de Libras, tão inclusiva e importante, ao professor Wagner, pela disponibilidade. Obrigado. E agradeço vocês também que ficaram aí, apesar dos nossos problemas técnicos, persistiram para escutar pelo menos algumas boas palavras de Wagner. Tá bom? Vou encerrar a live aqui. Um abração para vocês e bons estudos. Certo, pessoal? Tchau. Deixa eu parar aqui a transmissão. Deixa eu parar aqui a gravação.